Olá, meus amigos, boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Divino Mestre esteja conosco em mais essa noite. Primeiramente, eu queria agradecer ao Ariovaldo, a Cris, a todos os trabalhadores do Eurípides Barçanufo, por essa oportunidade, por esse convite. Saibam que nós somos muito gratos por essa oportunidade. É uma honra para nós fazer parte desse projeto, trabalhar junto a essa casa que tanto nos serve de exemplo para a nossa caminhada. Quem conhece um pouquinho a história desses irmãos, desses corações que se uniram e nesse trabalho maravilhoso que eles realizam na cidade de Araraquara, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui, poder falar junto a essa casa, falando de Jesus, falando do Evangelho, compreendendo um pouco mais sobre ele. E é exatamente para isso que servem as preleções, as palestras, seja qual o nome que se dê, para que a gente possa constantemente estudar, constantemente rever os ensinamentos do Mestre e para quem sabe um dia a gente consiga de fato viver como ele nos ensinou, colocando diariamente em prática todos os seus ensinamentos, todos os nossos deveres, os nossos mais sinceros e verdadeiros sentimentos, aqueles que nós já aprendemos junto a Deus, junto às leis divinas. E é para isso que serve o estudo, é por isso que nós estamos aqui, Então, atendendo ao convite, eu agradeço e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 19, a fé transporta montanhas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no início, gente, o começo desse capítulo, Kardec nos traz como referência uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo do 14 ao 20. E para a gente conseguir visualizar melhor essa passagem, ao invés de eu falar, eu vou lê-la. E eu vou utilizar a tradução do Haroldo Dutra, do Novo Testamento, que nos facilita a compreensão de alguns termos utilizados, de algumas frases, porque às vezes vem com uma nota explicativa que nos dá uma lucidez, uma clareada no sentido real dessa fala, desse ensinamento de Jesus. Então vamos lá. O título dessa passagem do Evangelho de Mateus, segundo o Haroldo colocou, é o endemoniado epilético. Inicia-se assim. Depois de dirigirem a turba, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se. A turba, a multidão, E disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático. E aqui, Haroldo já coloca para nós uma referência: lunático. Uma espécie de loucura com intervalos de lucidez. Noutros casos, se referia à epilepsia. Então vamos continuar. Porque é lunático e padece horrivelmente. Por muitas vezes cai no fogo e por muitas vezes cai na água. O que está querendo dizer nesse sentido? Por muitas vezes ele toma o caminho correto e por muitas vezes ele toma o caminho incorreto, o caminho não reto. Ou seja, ele é um total desequilíbrio, ele não consegue compreender ali o que acontece com seu filho e a explicação que ele dá é que o filho vive nesse constante desequilíbrio. Uma hora ele está bem, uma hora ele está agindo de uma forma boa, trabalhando, fazendo as coisas como qualquer ser humano, e outra hora ele cai e provavelmente pratica alguma coisa ou até mesmo toma atitudes que não sejam atitudes boas, que não sejam atitudes corretas. Então ele fica nesse constante desequilíbrio, se vai e vem. E ele prossegue. Levei-o aos seus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. E Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele.
e o menino foi curado a partir daquela hora. Então aí a gente já compreende que algo tinha naquele menino que o incomodava e o que causava esse desequilíbrio. Talvez ele tivesse aí com algum irmãozinho, né, obsediando, e ele não conseguia compreender, e até mesmo, né, pela época, não tendo essa compreensão que nós temos hoje, nós não conseguimos entender o que se passava ali naquele coração, o que se passava naquela cabeça, e o quanto esse espírito, né, esse obsessor, agia sobre ele, até mesmo causando a ele uma epilepsia, causando a ele algum transtorno, algum desvirtuamento. Então Jesus, que através do seu trabalho, conseguiu expulsar o que eles chamam aqui de daimon. E aí continua. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-los? Ou seja, como o pai disse, levou o filho até os discípulos, os mesmos não conseguiram expulsar, ou não conseguiram livrar o filho dele daquele problema, mas ele então leva até Jesus e Jesus consegue, né? E aí Jesus diz: mas até quando, né? Eu vou ter que fazer por vocês? Até quando eu vou ter que me mexer por vocês? Cadê aí o movimento? Cadê aí o trabalho? Cadê a compreensão de tudo isso que eu tenho feito, de tudo isso que eu tenho falado, né? Cadê a confiança? E aí a gente daqui a pouco vai falar da questão da fé, obviamente, mas cadê a confiança no Pai, né? Que trabalho que está sendo desenvolvido por vocês que não está carregando junto essa confiança no nosso Pai, essa confiança em Deus, que através dela a clareza chega de uma forma mais aprofundada, né? O sentimento é mais verdadeiro e o trabalho então consegue ser realizado. Então, até quando eu vou ter que mostrar para vocês que vocês precisam agir de forma verdadeira, que vocês de fato precisam compreender e confiar no Pai que está no céu. E aí ele continua. Disse-lhes, então os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele responde, por causa de vossa pouca fé. Amém vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Pois bem, gente, é essa referência que Kardec nos traz logo no início do capítulo, e através delas a gente pode tirar algumas conclusões, né? E inicialmente a gente já falou o que se passava para aquele menino, como que o trabalho foi realizado, mas Jesus toca num ponto importante e a resposta dele aos discípulos é exatamente essa, por conta de vossa pouca fé, né? Vocês realizaram o trabalho, talvez tenham feito todo o ritual, né? Todas as palavras foram proferidas, todo o envolvimento foi feito, mas dentro de si ainda algo está faltando, ainda tem algo em falta, né? Vocês não estão agindo verdadeiramente. Talvez todo aquele processo que foi feito pelos discípulos para expulsar o obsessor, o daimon, seja lá o nome que a gente possa dar para esclarecer, não foi feita acreditando que aquilo funcionava, acreditando que aquela era a forma correta, acreditando realmente nos ensinamentos do nosso mestre. Então, quando a gente faz qualquer coisa na nossa vida, né, que a gente não tem a certeza que vai dar certo, ou que a gente está na dúvida, ou que o medo nos toma de alguma forma, a gente não consegue desenvolver o trabalho. Então é isso que Jesus está falando. Até quando eu vou ter que pedir para vocês e ensiná-los, ou mostrá-los, perdão, melhor dizendo, mostrá-los que esse é o caminho. Que para o trabalho acontecer, precisa ter primeiramente um trabalho íntimo de reformulação, de compreensão das leis de Deus, das leis divinas, para que o trabalho se desenvolva, para que a gente consiga de fato realizar as obras que Jesus nos mostrou e que Deus espera de nós, né? Então é exatamente isso que ele vai nos dizer. E aí ele usa uma expressão
no final da passagem que diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e a gente vai falar lá no finalzinho por que ele usa o grão de mostarda, vocês dirão, muda-te esse monte daqui para lá e ele se mudará. Ou seja, a fé transporta montanhas. E quando a gente pensa fisicamente, né, nesse feito, é meio que impossível da gente acreditar que as coisas aconteçam dessa forma, né? A fé, então se eu pedir para uma montanha muda daqui para lá, ela vai mudar. É isso que Jesus estava querendo dizer, que se a gente acreditar de verdade, é uma montanha que esteja no lugar, ela vai mudar para outro lugar? Não, né? Isso é uma metáfora. Jesus falava através de parábolas para aqueles que tivessem o coração puro, que já estivessem compreendendo os ensinamentos do Mestre, de Jesus, conseguissem então interpretar suas palavras e trabalhar junto a Ele. Então, o que são essas montanhas? Por que Jesus utiliza essas referências de montanha, né? As montanhas são todos aqueles medos, aflições que atrapalham a nossa caminhada. Como a gente acabou de dizer, né? Toda vez que eu vou realizar uma tarefa e que tem algo que me atrapalha, como o medo, como a insegurança, como o meu egoísmo, como a minha impaciência, a minha inquietude, o meu desespero, a minha ansiedade. Quando eu tenho todas essas montanhas à minha frente, eu não consigo desenvolver o trabalho. Então, através do sentimento verdadeiro da fé, através da compreensão verdadeira da fé, eu me modifico intimamente e todas essas montanhas, elas são transportadas. Elas são tiradas da minha frente para que eu consiga prosseguir a minha caminhada. Então, é esse o sentido que Jesus nos diz sobre transportar, a fé transporta montanhas. Através desse sentimento verdadeiro, dessa compreensão, o nosso raciocínio começa a trabalhar de uma forma diferente. E aí então as nossas metas serão atingidas. E assim é na nossa vida. Se a gente levar em consideração profissionalmente, nós almejamos uma posição. Olha, eu quero me formar, eu quero seguir carreira nisso, eu quero seguir carreira naquilo. E a gente desenvolve toda a nossa vida, os nossos estudos, as nossas práticas para chegar até essa meta. Claro que na nossa vida nós temos algumas vicissitudes, alguns momentos de desespero, alguns momentos de dificuldade financeira, dificuldade amorosa, dificuldade intelectual, e esses momentos vão ter que ser passados, mas cabe a nós. Se nós temos um objetivo, se nós temos uma meta, nós certamente desenvolveremos toda a nossa caminhada por aquela meta. Então, por mais difícil que seja, nós prosseguiremos, nós continuaremos, porque temos confiança naquela nossa meta. E é exatamente isso que Jesus espera de nós, né? Sabendo que nós, no nosso ser, no nosso íntimo, já temos o conhecimento das leis divinas, que nós nos propusemos nessa reencarnação a aparar as arestas, corrigir os nossos erros, né? E trabalhar junto ao Cristo para o desenvolvimento de toda a humanidade, de uma forma fraterna, de uma forma de união, de muito amor, de muito afeto, nós então colocamos como meta a nossa evolução, meta o nosso aperfeiçoamento e vamos passando por essas montanhas, tirando-as da frente para que a gente prossiga, para que a gente dê continuidade no nosso progresso. Inclusive ontem falávamos do capítulo 25, Buscai e Achareis, da lei do trabalho e a lei do progresso. O progresso ele só vai acontecer se eu tiver o meu trabalho. Né? Então, o progresso ele é consequência do meu trabalho. Então, tudo que eu busco em prol desse progresso, em prol dessa meta, desse objetivo, eu vou achar porque eu vou me empenhar a ele. Então, se a gente trabalha junto ao Cristo e se a gente principalmente confia nele, confia em Deus, certamente as dificuldades que virão não serão montanhas que não conseguiremos afastá-las, transportá-las. Os caminhos serão difíceis, mas serão mais leves, porque temos a confiança,
temos essa fé fortalecida dentro de nós. No quinto item desse primeiro, da fala de Kardec, da explicação em relação a essa passagem, ele coloca algo que para mim é sensacional. Ele diz o seguinte, ó, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial, deixa eu mudar aqui, na ação magnética. Por seu intermédio, ou seja, através desse poder da fé, o homem atua sobre o fluido, agente universal. Gente, fluido é o que nos mantém vivos, é aquilo que mantém o nosso espírito vivo, né? Então, através desse poder da fé, a gente consegue modificar esse fluido, modificando-lhes as qualidades e lhe dando impulsionamento, por assim dizer, irresistível. Esse é o poder da fé. Olha o quanto que ela trabalha no nosso íntimo. Com a confiança verdadeira em Deus, e eu sempre coloco uma fala de um amigo, quando nós falávamos de Jesus em um estudo, e ele nos posicionou muito bem sobre a nossa relação com Deus. Uma coisa é você acreditar nele, é você saber que existe um Deus que nos guarda, que nos ama, que nos protege, mas outra coisa é confiar nele. Porque a confiança nele é entrega direta ao trabalho, é entrega da sua vida a ele. E aí então todas as suas atitudes, todos os seus passos, você tendo essa noção de confiança, de crença e de confiança, as coisas se tornam mais fáceis. Porque por mais difícil que seja, você sabe que ele está ali te olhando e você confia a ele a sua caminhada. É claro que a gente fala de caminhada do bem, caminhada em linha reta. Nós não estamos falando de criar situações de dificuldade para a nossa encarnação e deixar que Jesus resolve, deixar que Deus resolva. Não é isso. Nós estamos falando que se estamos na caminhada do bem e as dificuldades aparecem, a nossa confiança nos fortalece. Gente, temos o exemplo de Paulo de Tarso, né? Enquanto Saulo, um conhecedor das leis de Moisés, defensor, um exímio palestrante, e quando se depara com a grandeza do Cristo, encara e compreende que precisa passar por uma série de dificuldades porque aquele é o caminho correto. E aí, quantos anos ele não passa no deserto, passa fome, é roubado, tem a sua pele, tem o seu corpo todo machucado, é preso, e todas essas dificuldades não o fizeram desistir do seu objetivo, que era levar os ensinamentos do Mestre, levar essa mensagem do Cristo a todos nós, né? Porque de certa forma o trabalho foi feito para que nós pudéssemos hoje receber isso de mão beijada. E hoje nós temos tanto conteúdo e ainda assim temos dificuldade e reclamamos de alguns momentos na nossa vida, né? Então que esses trabalhadores, que esses discípulos sirvam de exemplo para que a gente persista, para que a gente fortaleça a nossa fé. Porque com pouco conhecimento que eles tinham, mas sentindo esse verdadeiro amor, sentindo esse verdadeiro abraço de Deus e do Cristo junto a nós, eles conseguiam fortalecer essa fé. Então por que nós, com tudo que nós temos, ainda pecamos e ainda caímos muitas vezes em contradição em relação aos nossos sentimentos? Uma comparação também que Kardec faz é em relação à fé cega e à fé raciocinada. A fé cega é aquela que ela é imposta e a gente tem que acreditar porque tem que acreditar. Não existe uma verdade absoluta. Então, infelizmente, algumas religiões se utilizam dessa fé até como instrumento, né, de alguns trabalhadores, de alguns irmãos. Então, assim, nós temos que acreditar naquilo porque assim acabou. Não existe uma explicação, não existe um envolvimento, não existe um sentimento, um porquê. É simples e objetivo, é assim e vai ser sempre. Por uma questão de interpretação até mesmo daqueles que direcionam aquela determinada religião por conta disso. Então nós temos que diferenciar essa fé cega,
não existe nenhum tipo de objetivo, de caminho, de explicação, de compreensão para a fé raciocinada, que é aquela que é pautada através da verdade dos ensinamentos de Jesus e principalmente da nossa compreensão dela, porque não existe fé se nós não compreendemos o caminho. Esse sentimento verdadeiro, essa compreensão verdadeira dos ensinamentos de Jesus, que vai fazer com que a gente fortaleça a nossa fé, que vai fazer com que nós movimentemos dentro de nós esse sentimento para que ela se mantenha acesa constantemente, né? Porque, como nós já dissemos, se a gente não tiver o nosso objetivo traçado, a compreensão da nossa encarnação, das nossas tarefas traçadas, nós não conseguiremos trabalhar. Nós, a todo momento, como está ali o endemoniado, né, o epilético, cairemos uma vez no fogo, uma vez na água. Ficaremos nesse desequilíbrio constante. Então, temos uma meta. Compreendemos que estamos aqui para evoluir, para crescer, para trabalhar em conjunto, em união, e é isso que nós devemos fazer. E, gente, acho que nós não estamos em momento melhor para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Porque, inclusive eu também disse isso ontem, nós temos N motivos para tratar essa pandemia como algo ruim. Mas, como cristãos, né, como espíritas e principalmente trabalhando em nós a nossa fé e a nossa confiança no Pai, nós temos que entender que algumas coisas boas nós tiramos com esse momento. Quantas famílias voltaram a se reunir? Quantas pessoas estenderam a mão em prol do próximo para auxílio, né? Jovens indo ao mercado para os mais idosos, fazendo os afazeres fora de casa para os mais idosos, por eles se tratarem de grupo de risco e não poderem sair de casa. Dentro de casa mesmo convívio, as conversas voltaram, os amigos, demos mais valor aos momentos que tínhamos antes e que não dávamos o devido valor, porque vivendo enlouquecidamente atrás das nossas vontades e desejos materiais, muitas vezes não nos aprofundamos no real sentido da vida e não buscamos a verdadeira, a nossa verdadeira meta, o nosso verdadeiro caminho. Então, o quanto ela serviu para que nós nos enxergássemos intimamente? Quantos de nós não parou e falou assim, opa, peraí, esse caminho que eu estava tomando não me leva a muita coisa, né? Não vai me fazer crescer, não vai fazer com que eu evolua espiritualmente. Materialmente eu estou indo bem, eu estou conquistando tudo aquilo que eu quero, mas e aí? E para o meu próximo? E para a minha família? Quem eu estou sendo? Né? Serviu para que a gente enxergasse aquilo que os outros enxergam em nós. Então, esses momentos de reclusão, na nossa casa, né, junto a nós, serviu para olhar para dentro de si. Como o próprio Cristo nos disse, se quiser falar com Deus, se tranca no seu quarto, no seu íntimo, conversa com Ele de coração aberto, né? Fala aquilo que você está sentindo e recebe também dele, porque a todo momento Ele fala conosco, recebe esse, a gente chama de retorno, esse feedback daquilo que você está sendo. Então, para que a gente consiga ouvir a Deus, consiga ouvir Jesus, a gente precisa ter ouvido para ouvir. E um dos pontos principais para que essa troca aconteça é ter fé, é ter confiança, é ser verdadeiro, é entregar o seu coração, a sua vida a Deus. E aí assim as coisas vão ficando mais leves, vão ficando mais ajustadas, a gente vai compreendendo o porquê até de uma pandemia, o porquê até dessa movimentação. Infelizmente, inúmeros irmãos tiveram que retornar à pátria espiritual, mas sabemos também o quanto eles foram acolhidos, sabemos o quanto foi preparado, a equipe espiritual se preparou para receber esses irmãos, que nada é por acaso,
que nada foi simplesmente jogado e nós a goela abaixo, como a gente costuma dizer, né, para que a gente encarasse e ponto final. Tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. E basicamente, né, estamos assim mais aliviados porque nós fortalecemos essa nossa fé diariamente. Fortalecemos a nossa esperança. Vemos aí as coisas já voltando ao normal, algumas coisas melhorando, as pessoas podendo se reencontrar novamente, claro, com medidas restritivas, com medidas protetivas, mas confiantes que as coisas vão melhorar. E essa confiança também nós devemos ter, e principalmente, não é também, né, mas principalmente junto a Deus. E para fechar essa mensagem, para a gente não estender muito do tempo que nos foi concedido, eu peguei uma mensagem que está no Evangelho de Mateus. Esse aqui é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Emmanuel, né? O Evangelho por Emmanuel de Mateus. Ele tem de todos os discípulos, tá? Os evangelistas. E a mensagem que eu separei, ela se chama A Semente de Mostarda, como nós dissemos lá no começo, que falaríamos sobre a semente agora. E ela está no livro Reformador, página 192. Esse livro, gente, é uma coletânea de todos os livros que a FEB uniu, né? Todos os livros, é uma coletânea de todas as passagens que dão referência àquela determinada passagem. Então, quando a gente pega aqui, ó, Mateus 17 e 20, a gente tem aqui alguns textos que referenciam aquela passagem que a gente leu do endemoniado epilético, né? Então, é um livro muito bacana para estudo e que nos traz algumas clarezas aí quando a dificuldade nos bate a porta de compreensão. Então, vamos lá. Chama-se, então, A Semente de Mostarda. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar por que não teria o mestre recorrido a outro símbolo. Por que Jesus usou a semente de mostarda? À época era a menor semente conhecida. Então ele quis trazer uma referência para nós, e isso daqui a pouco a gente acaba falando no texto também, de que a sua fé ela tem que ser um início, uma pequenina, como uma semente de mostarda. Porque essa fé, como semente de mostarda, ela é capaz de modificar muito dentro de cada ser. Então a referência à semente de mostarda era porque era o menor grão conhecido na época. Jesus estava querendo dizer o quão era importante, ainda que um pouquinho, ainda que uma faísca de fé, o quanto era importante que a gente cultivasse essa fé dentro de nós. E aí segue assim o texto. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé, buscando quadros sugestivos, a beleza de Hermon, a poesia do lago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza dos templos de Jerusalém, todos esses primores da paisagem que o circulava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda, como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesmo. Reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Reconhecer que o nosso egoísmo, que as nossas vontades não nos levam a nada, porque acima de nós há uma força muito maior, há toda a sabedoria divina que nos rege, que nos coloca a todo momento nesse ciclo de renovação através das nossas encarnações, através das nossas passagens, para que a gente chegue à nossa evolução. A semente microscópia desaparece, em verdade, no seio da terra, qual se for inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente.
Está dizendo aqui que essa sementinha, quando ela é jogada à terra, ela vai sumir. Só que o poder que ela tem dentro dela fará com que aquilo, as suas propriedades, as suas substâncias se desenvolvam. É isso que Jesus quer de nós. Porque, por menor que seja, e por mais que nos sintamos uma sementinha de mostarda jogada no meio de tantas outras sementes ou de tanta terra, que essa sementinha pode gerar frutos. Confia-se às leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva. Desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram. Germina vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, para os benefícios dos outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Aquela sementinha que foi esquecida, ela não desiste, ela permanece, ela gera fruto, e não para ela, mas para todos nós. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço, e nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Gente, esse texto ele é maravilhoso e ele nos resume basicamente tudo isso que a gente ficou aqui 32 minutos falando. É que nós tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda para que ela se desenvolva dentro de nós, mas que se desenvolva não para nós somente, mas para todos aqueles que estão junto a nós. Que nós compreendamos a nossa busca real, o motivo da nossa encarnação, o motivo de nós estarmos inseridos aqui mais uma vez no planeta Terra, no mundo de provas e expiações. Que a gente questione as nossas atitudes diárias e dê um novo sentido para a nossa vida, pautado nas leis de Deus, pautados nos ensinamentos de Jesus e confiantes, tendo fé, independente da dificuldade que a gente encontrar, que conquistaremos o nosso lugar no ciclo evolutivo, no ciclo de perfeição e que em breve estaremos junto ao Pai, trabalhando e constantemente trabalhando em benefício de nós mesmos e do próximo. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós e sigamos renovados de muita fé e de muita esperança. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.